Bom dia, pessoal, tudo bem? Geralmente nas sextas-feiras eu faço bastante live. E aqui é o pastor Nelson, teólogo Nelson. E eu vou falar sobre um assunto bem legal. Eu fiz uma live sobre ansiedade. Ainda farei outra ainda hoje. E agora eu vou falar sobre Lúcifer era regente no céu. Essa é uma questão muito debatida dentro da teologia cristã. E a Bíblia não diz de forma explícita que Lúcifer foi o regente no céu. Mas alguns textos eles são interpretados como evidência de que ele ocupava uma posição muito elevada entre os anjos. Textos bíblicos usados nessa interpretação, nós vemos Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 17, que fala do querubim ungido, que estava no Éden e no monte de Deus. É perfeito em sua formosura, até que se achou iniquidade nele. Muitos entendem esse texto como uma referência simbólica ao rei de Tiro, mas que também aponta para Satanás antes da queda. Isso sugere que ele tinha uma posição de destaque, uma posição de autoridade. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, menciona o Lúcifer, filho da alva, ou estrela da manhã, que queria se exaltar e ser semelhante ao Altíssimo. O texto mostra sua aspiração de governar e usurpar a glória de Deus. Judas, capítulo 1, versículo 6, e Apocalipse 12, 7 a 9, confirmam que houve uma rebelião no céu liderada por Satanás e seus anjos. A interpretação teológica que nós temos quanto a isso, muitos estudiosos e tradições cristãs, especialmente adventistas e muitos pentecostais, afirmam que Lúcifer foi o líder do coro celestial, uma espécie de regente de adoração no céu, devido às referências de Ezequiel capítulo 28, versículo 13, a instrumentos musicais. Muitos teólogos entendem que Lúcifer foi o principal líder da adoração antes da queda. Isso se baseia principalmente em Ezequiel 28, 13, onde se mencionam que nele estavam tambores e pífaros, e algumas traduções adornos de tamborins e flautas, o que muitos interpretam como referência a instrumentos musicais. E vejamos aqui alguma base bíblica para essa ideia. Ezequiel 28:13 descreve que em Lúcifer havia algo relacionado à música e adoração. Mas não está dizendo que ele era o regente do coro celestial. Eu já ouvi muitos falarem sobre isso. Isaías 14, 11 a 12 menciona o seu esplendor e a queda da estrela da manhã, associada à sua arrogância. E Apocalipse capítulo 12, versículo 4, mostra a sua influência sobre um terço dos anjos, o que reforça que ele tinha liderança e carisma. Ele tinha liderança. Vejamos a interpretação teológica. Lúcifer era um querubim protetor, ele tinha um cargo realmente altíssimo, mas também parece ter sido designado para dirigir a adoração angelical. Parece ter sido, não está dizendo que bom dia, que foi, parece ser. Sua função estava ligada à música celestial, que se conecta com o papel atual dos anjos que continuamente louvam a Deus. Apocalipse 4, 8 a 11.
Ele se corrompeu quando desejou essa adoração para ele, em vez de direcioná-la apenas somente a Deus. Isaías 14, 13 ao 14. Lúcifer não era regente do céu, no sentido de governo, mas sim o principal líder da adoração angelical, criado para refletir e exaltar a glória de Deus. E sua queda ocorreu quando ele tentou usurpar essa adoração para si. Ele era um querubim protetor, ele tinha essa hierarquia muito grande, mas ele não foi regente soberano no céu, mas sim um querubim com uma posição de destaque. Vejamos aqui um esquema cronológico de Lúcifer. Antes da queda, a posição dele. Natureza, era um querubim ungido, Ezequiel 28, 14. Perfeição, criado perfeito em sabedoria e formosura, Ezequiel 28, 12. Portanto, Deus não criou Lúcifer, Satanás, Deus criou um anjo perfeito. Posição, estava no monte de Deus, lugar de acesso direto à presença de Deus. E autoridade, possuía influência entre os anjos, sendo um dos elevados. Observe, sendo um dos, não era o elevado. Aí vejam o surgimento do orgulho. Seu coração se elevou por causa da beleza, por causa do esplendor. Ezequiel 28 e 17. E qual foi o desejo dele? Ser semelhante ao Altíssimo, desejando um trono acima das estrelas de Deus me assentarei. Isaías 14, 13 ao 14. E a motivação? Não se contentou em servir, queria governar e ser adorado. Esse é o problema. Aí houve uma rebelião no céu, uma aliança. Convenceu um terço dos anjos a segui-lo. Apocalipse 12, 14. Conflito, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Apocalipse 12 e 7. Lúcifer. Resultado, Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. Apocalipse 12, 9. Depois da queda, novo título de Lúcifer, portador de luz, passou a ser chamado de Satanás, adversário, de diabo e acusador, e muitos outros nomes. A morada dele agora, lançado à terra, tornou-se o príncipe deste mundo, João 12, 31, segundo aos Coríntios 4 e 4. Mas o príncipe, no sentido de sistema, no sentido de ataque, não o dono da terra. A Bíblia diz, no Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. E alguns dizem que este mundo foi entregue a Satanás. O mundo não foi entregue a Satanás. O mundo pertence ao Senhor, a terra pertence ao Senhor. A Bíblia diz o mundo e todos que neles habitam. Mas o sistema, os pensamentos, as manipulações, sim. Ele é o príncipe dessas rebeliões. Ele é o príncipe daquilo que se faz opositor ao Senhor. A atividade dele é enganar as nações, é enganador das nações, Apocalipse 12, 9. Tentador da humanidade, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Acusador dos irmãos, Apocalipse 12 e 10. Portanto, o papel dele é enganar, o papel dele é tentar, o papel dele é seduzir. Agora compete a mim se eu vou aceitar ou não. A escolha é minha, eu tenho um livre-arbítrio, a quem eu vou servir. E qual é o destino final? Derrota definitiva. Cristo na cruz selou a derrota de Satanás, em Colossenses 2,15. A condenação, seu fim será no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, 10. Então vocês observem, o final dele será realmente o lago de fogo. Lúcifer foi um anjo de altíssima hierarquia, criado para refletir a glória de Deus e liderar a adoração, mas se corrompeu pelo orgulho.
Sua rebelião causou guerra no céu e sua expulsão. Hoje ele atua como adversário de Deus e da humanidade, mas o seu fim já está decretado. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa esperança. Vejamos sobre a música e a adoração no céu. A adoração no céu antes da queda, a origem da música, a adoração nasceu no céu antes da criação da terra. A função angelical, os anjos exaltavam continuamente a Deus. Jó 38:7, Apocalipse 4:8. A adoração no céu ela é constante, não cessa, não para. Santo, 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 santo. Os anjos proclamam a santidade de Deus. Continuamente. Lúcifer como líder, descrito como querubim ungido. Ezequiel 28:14. Os tambores e pífaros foram preparados em ti. Ezequiel 28:13. A interpretação comum de que sua própria essência estava ligada à música e ao louvor. Isso é uma interpretação. Era como o maestro da adoração celestial conduzindo os anjos em honrar ao Criador. Era como... Não está dizendo que é. E vejam que eu falei que não. Aí teve aí a corrupção da adoração, o orgulho. Lúcifer deixou a beleza e o esplendor subir ao seu coração. Ezequiel 28:17. É muito perigoso, queridos, quando nós deixamos o orgulho penetrar em nosso coração. Eu sou, eu faço, eu curo, eu profetizo, eu realizo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós devemos agradecer a Deus. Eu estudei bastante. Eu tenho várias formações. Eu venho de uma família com um poder aquisitivo econômico que não foi legal. Meus pais eram agricultores. Eu fui o único filho que lutei, sofri bastante, estudei. Mas, no entanto, não tenho nenhuma casa para morar. Eu pago aluguel. Já possuí um carro, mas que eu ganhei. Quando eu estava na obra missionária, ganhei um carro de uma irmã. Quando eu saí do Paraguai, deixei com um irmão, dei para um irmão. Tenho vários cursos. Eu tenho um grande conhecimento. Mas se Deus não for comigo, o que vai adiantar? Eu não tenho dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa. Obrigado aí pelos coraçõezinhos, hein? Tá uma benção. Eu fiz uma live hoje falando sobre ansiedade, não teve muito coraçãozinho, não. E, no entanto, não podemos dizer eu consegui, eu conquistei com as minhas próprias forças. Conquistei porque o Senhor estava comigo, me deu saúde, me ajudou a atravessar os momentos difíceis. Aí desejo de adoração própria, quando ele disse, subirei ao céu, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isto é, quando ele disse, eu exaltarei o meu trono, significa que ele estava no trono. Mas ele vai dizer, eu quero ser diferente. Aí está o perigo, né? Em vez de ser canal da glória de Deus, ele quis ser o alvo da glória. Se eu estou aqui trazendo esse ensino, a glória é para Deus. Se alguém me elogia, amém, louvado seja Deus, eu fico contente. Tem pessoas que falam, não pode ser elogiado. Claro que tem. Você pregou bem, você deu um bom estudo, você tem uma boa palavra. Quem não vai ficar contente? Todos nós vamos ficar contentes. Se alguém diz aí, Nelson, você traz uma boa palavra, você tem um grande conhecimento, eu ficarei muito agradecido à pessoa e agradecido a Deus. Mas para isso eu lutei, eu estudei as lives que eu faço aqui. Eu não faço de qualquer forma, eu não faço de qualquer maneira. Sempre no final eu dou as referências consultadas, porque eu pesquiso. Eu fiz bacharel, fiz educação teológica, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz PhD. Mas isso de nada adianta se Deus não estiver comigo. Me compreenderam? Aí nós precisamos ser um canal de bênção, um canal de glória. Eu sei que eu tenho sido
um canal de bênção para muitas pessoas aí que tem falado, que tem nos seguido. Isso é muito bom. Mas aí houve essa rebelião. Ele convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo, Apocalipse 12, 4. Sempre quando acontece uma rebelião, ninguém faz uma rebelião sozinho. É por isso que existem muitas igrejas aí divididas por causa de rebelião. E a Bíblia diz que a rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Tem 1.100 coraçãozinho aí, hein? Ontem chegamos a 9.000. Assim, a adoração que deveria ser centrada em Deus foi distorcida em exaltação. Queridos, toda adoração, ou toda pregação, ela deve ser teocêntrica, cristocêntrica, espírito-cêntrica, né? Ter o Espírito Santo como centro. Nossa, a live de ontem, que eu falei sobre desvendando o Espírito Santo, foi 9.000 coraçõezinhos, as pessoas participaram. Outros falaram em línguas, outros receberam cura. Eu fico muito feliz, eu fico muito contente, porque na igreja que eu congrego, eu não estou pregando lá. Eu apenas congrego lá. Mas não estou preocupado com isso não, porque aqui eu estou alcançando milhões e milhões de pessoas. Facebook, o Instagram, eu não estou conseguindo mais fazer lives, parece que eu não sei quantos seguidores eu tenho lá, mas antes eu fazia lives também pelo Instagram. E tinha um sucesso maravilhoso. Mas agora eu não estou conseguindo. Eu faço. Aqui eu coloco no Face, depois eu coloco no YouTube. No YouTube, muitas pessoas, mas não tanto assim também. Sou bem realista, né? E a adoração no céu antes da queda, nós vemos aí que foi precipitado o dragão e com eles os seus anjos. Apocalipse 12, 9, ele foi expulso do céu. A música celestial continua, os anjos proclamam: Santo, 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 Santo. Apocalipse 4, 8 a 11 fala sobre isso. Cântico de louvor aparece em Apocalipse 5, 11 ao 13, capítulo 7, 10 ao 12, capítulo 19, 1 ao 6. Eu não estou lendo porque eu estou operado de cataratas, e graças a Deus eu estou indo muito bem dessa visão aqui. Agora a adoração no céu é ainda mais centrada em Cristo, o Cordeiro que venceu. Ele, o Cordeiro que venceu, né? Glórias ao Cordeiro. Ele é digno de honra, ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, é digno de realmente toda a nossa gratidão. Reflexos da adoração celeste na terra. Chamado adoração, a humanidade foi criada para adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4, 23 ao 24 fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O objetivo de Deus, na realidade, na vida do ser humano, foi criar o ser humano para adorá-lo. O ser humano desobedeceu. Mas nós vemos o ministério da restauração através de Cristo Jesus. Tem 1.100 coraçãozinhos, gente, vamos aumentar isso aí. Essa adoração está em um coração arrependido, em um coração que reconhece o poder de Deus, em um coração que reconhece a grandeza de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade a cada momento, a cada dia. Isso é maravilhoso. Como será realmente adorar a Deus em espírito e em verdade? Como será realmente que eu devo expressar essa minha adoração? Esse tema ele vem direto de João 4, 23 ao 24, onde Jesus disse à mulher samaritana: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura
a tais que assim o adorem. E Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar em espírito, queridos, não é apenas adoração eterna, externa ou ritualística, mas é uma adoração que vem lá da nossa alma, vinda do nosso coração. Envolve a presença do Espírito Santo, que nos ajuda a orar, a louvar e a nos conectarmos a Deus, Romanos 8, 26. É entregar o coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções a Deus. Salmo 51, versículo 17. Deus, ele recebe a adoração de um coração contrito e quebrantado diante da sua presença. Implica em uma vida guiada pelo Espírito Santo, não pela carne. Gálatas 5, 16 ao 25. Adorar a Deus em espírito é ter uma adoração viva, uma adoração sincera, espiritual, uma adoração pessoal, não algo mecânico, não algo formal. É andar em verdade. Significa adorar conforme a verdade revelada por Deus, não segundo traduções humanas, tradições humanas. Mateus 15, 8 a 9. É a adoração que não vem de uma aparência externa, mas de um coração contrito e quebrantado. E Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, João 14, 6. E logo, se é possível ter uma verdadeira adoração, porque ele é a verdade e ele está em nós. É uma adoração que está alinhada à palavra de Deus, baseada naquilo que Deus revelou como certo. É uma adoração que envolve ação, que envolve atitude, que envolve comunhão, que envolve reconciliação. É também uma vida íntegra, onde as ações confirmam com a boca aquilo que eu estou cantando. Romanos 12, 1 diz: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Adorar em verdade é adorar segundo a palavra e pela mediação de Cristo, com coerência entre fé e prática. E como nós devemos colocar isso em prática no dia a dia? Como entrega pessoal, colocar Deus acima de tudo. Mateus 22, 37. Uma vida coerente, não separar louvor e vida, adorar também com atitudes, com caráter e com obediência. Ter comunhão com o Espírito Santo, buscar em oração, leitura da palavra de Deus, sensibilidade à voz de Deus, pureza e intenção. Não adorar para aparecer ou por obrigação, mas adorar por amor. E ter Cristo como centro. Reconhecer que toda adoração verdadeira é por meio de Jesus, o mediador entre Deus e os homens. O que nós vemos hoje é muitos exaltando a si, buscando a glória para si, igual aconteceu com Lúcifer antes da queda. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa interiormente, com o coração e o Espírito Santo, não apenas rito, não apenas rituais, não apenas dançar, não apenas gritar. Isso é oba-oba. É baseado na palavra, em Cristo, com a vida inteira. Louvar com os lábios, mas também com a vida. Assim, a adoração não é só cantar ou estar em um culto, mas viver continuamente para a glória de Deus, para a presença do Senhor. E nós vemos aí, então, Satanás tentando deturpar a adoração na vida de muitas pessoas, em muitos corações, em muitas vidas. E ele teve esse orgulho no coração dele. Foi expulso
fez uma rebelião. E ele está destinado realmente à derrota final. Satanás, na realidade, né, eu abri esse parênteses aí para falar sobre adoração, ele era um querubim ungido. E ele quis a adoração, ele quis o louvor para ele. Agora vejam bem que a adoração no céu continua. E nós temos esse reflexo da adoração celeste na terra, que nós somos chamados de adoração. E o povo de Israel usava salmos, cânticos, instrumentos para louvar. Salmo 150. Usavam danças, pandeiros, toda sorte de instrumento musical. E no Novo Testamento a igreja é chamada para cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. E aí nós temos essa disputa na adoração, né? Satanás continua tentando corromper a música e a adoração, desviando-as de Deus para si mesmos ou para os ídolos. E nós temos aí o futuro da adoração. Na eternidade, a Bíblia mostra que todos os salvos cantarão o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, versículo 3. Que será uma adoração perfeita, não haverá mais engano, orgulho ou distorção. Toda adoração será pura em unidade com os anjos, né? E concluindo aqui, antes da queda, Lúcifer foi o líder da adoração celestial criada para refletir a glória de Deus, mas aqui não está dizendo que ele foi o regente, tá? Na queda ele tentou usurpar a adoração para si, corrompendo aquilo que deveria ser santo. Hoje, a música e a adoração são um campo de batalha espiritual muito forte, onde Deus busca verdadeiros adoradores e Satanás tenta realmente desviar esses adoradores. No fim, toda a criação se unirá em adoração perfeita ao Cordeiro. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido. Hoje ainda eu farei mais umas 2 lives. E que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, e não deixar o inimigo entrar na tua vida, entrar no teu coração, mas que você possa adorar ao Senhor. Os cantores hoje, eles buscam muito a glória para eles, né? Os cantores gospel buscam fama, eles cobram até. Isso não é legal. Nem todos os cantores gospel buscam fama, né? Mas é inegável que há uma tensão entre adoração genuína e busca por reconhecimento humano. A música gospel, que deveria ter como centro glorificar a Deus, muitas vezes pode ser usada para projeção pessoal. E o que a Bíblia diz sobre isso? A adoração deve ser a Deus e não ao homem. Mateus 6:1. Jesus alerta sobre fazer as coisas que devem ser vistas pelos outros. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O perigo da vaidade e da glória própria. Isaías 42:8. A minha glória não darei a outrem. Provérbios 16:18. A soberba procede à ruína. E o verdadeiro ministério de louvor, Efésios 5:19, o cântico deve ser do fruto do Espírito, edificando a igreja. E João 3:30 diz, convém que ele cresça e que eu diminua. E na realidade atual, alguns cantores mantêm foco em Cristo, vivendo a música como ministério. Outros, infelizmente, transformam o evangelho em mercado, em shows, em cachês altíssimos, busca de fama. Isso mostra que a música gospel pode ser usada como instrumento de adoração, quanto como meio de autopromoção.
Qual deve ser a postura correta? Estou terminando aqui, ok? Cantar para Deus, não para o público. Mesmo que haja aplausos, o coração precisa estar firmado no Senhor. Ser exemplo de vida, o testemunho deve confirmar a mensagem da canção. E humildade, reconhecer que o dom vem de Deus e é para Ele. Serviço, a música deve edificar a igreja e não exaltar o cantor. Concluindo, alguns cantores gospel, realmente eles buscam fama mesmo. Mas isso não deve nos fazer esquecer que o louvor verdadeiro pertence a Deus. A diferença está na intenção do coração, cantar para aparecer e cantar para glorificar. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos vocês que estão nos acompanhando. Um grande abraço, um grande beijo. Feliz sexta-feira.